Hoje, o nosso tema é sobre um obstáculo, é sobre a incapacidade. Me sinto incapaz de emagrecer. Tenho solução? É um tema... Ai, gente, me dá até uma coisa aqui no coração, sabe? Profundo. Porque é esse sentimento, né, de que a gente não é capaz, que a gente não acredita no potencial da gente, a gente acredita que o DNA da gente é totalmente diferente das outras pessoas. É uma dor absurda. Eu não sei se você que está aí do outro lado já passou por isso. Porque você imaginar, você se sentir incapaz, ser julgada, né? Incapaz, porque isso aí gera um problema que vai muito além dos quilos a mais que você carrega, né? Reflete em qualquer campo, em todos os campos da nossa vida. E eu convivi com isso desde a adolescência, né? Eu convivi aí com essa crença de incapacidade desde os 12 anos, aquele bullying, né? Nem existia essa palavra. Mas eu na escola, na educação física, imagina ser chamada para participar de corrida, de esporte que precisasse da minha agilidade. Eu não conseguia mesmo. E aí você já vai começando a carregar aquilo ali, né? E será que eu sou incapaz mesmo, né? Será que é isso mesmo? E a gente vive numa sociedade cruel, gente. Mas cruel, onde a aparência, né, é que manda. Padrões de beleza, impõe um padrão pra gente. E a maioria das pessoas com excesso de peso, com obesidade, elas se sentem sim, elas têm que lidar com esse preconceito, com esse julgamento frequentemente. Não é fácil, não. E olha, eu descobri uma coisa hoje muito legal. Quando eu fui estudar sobre esse assunto, eu olhei o que queria dizer a palavra gordo, né? Gordo. E eu descobri que essa palavra, ela vem, ela é de origem latina e etimologicamente falando, gordos, vem de gordos, quer dizer, gente, é pessoa preguiçosa, sabe? Pesada, bronca. Olha para vocês verem. Desajeitado, devagar, lento. Ah, não. E a pessoa acima do peso, ela é rotulada assim. A sociedade aprende assim, né? Já vem com aquela coisa, a pessoa acima do peso, né? E você passa a acreditar que pode ser verdade mesmo. É tanta repetição, né? Que pode ser que seja verdade. É muito duro. E olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é falta de garra isso, não. Não é falta de força de vontade, não. Viu, gente? Nem fraqueza. Não é nada disso. Esses julgamentos que a sociedade coloca, eles amplificam esse lado negativo que a gente carrega, né? E você passa a acreditar e... Ai, meu Deus. Nossa Senhora, será mesmo? Você passa a acreditar que você não tem determinação, nem vontade para tudo. Gente, agora, se você perguntar para uma pessoa aí, tá? Que nunca passou por essa dor, você pergunta para ela assim: e aí, o que você acha? A pessoa que nunca passou por essa dor, ela vai concordar. Vai, gente, ela vai concordar. E uma coisa, eu posso afirmar aqui para vocês que esse sentimento de fraqueza não tem nada a ver com ser incapaz. Muito pelo contrário. Sabe o que eu acho? Eu acho que quem já foi gordo, quem é gordo, quem está nessa luta, carrega isso aí, gente, é o contrário. A gente é capaz, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Olha o que a gente carrega, o que vem aí. A gente é muito mais resiliente. Só que ninguém aprendeu a lidar com essa crueldade, né? A gente aprende sozinho. É difícil. Normalmente o gordinho é aquela pessoa mais alegre, né? Que ajuda todo mundo, que tem um monte de amigo. Olha só o tanto de coisa, o tanto de habilidade que a gente desenvolveu para chegar aí, né, Ju? É uma coisa assim, você, né, Ju, que nunca teve assim um peso do sobrepeso em você, né? Já foi mais cheinha e tal, sempre teve que cuidar da alimentação. Você deve escutar demais isso no consultório, né, Ju? É, Essa é. coisa de
E muitos médicos, gente, muitas vezes eu chegava num médico que não passou por essa dor, ele E também não me entende. dava logo um É. remédio, né? Ai, coitada. Uhum. Ai, não, pelo amor de Deus, só um remédio. É. É uma coisa dura aí. Eu acho que essa dor do sentimento de incapacidade, né, Lu? Ele vem com, assim, não só a incapacidade em si, mas ele carrega uma frustração, uma tristeza, um processo depressivo, uma insegurança, uma desesperança, né? É Exato. aquela pessoa, eu vejo quantas e quantas pessoas que passam aí pelo meu consultório e que, né, que estão pelejando aí na vida, né? Que já fizeram dieta X, dieta Y, foram profissional A, profissional B, profissional C. São pessoas que tentam, que buscam, que querem melhorar, que não estão satisfeitas da forma como estão, tem isso como um objetivo muito claro na cabeça, né? E simplesmente tudo que faz começa até a dar resultado, mas não vai para frente. Começa a dar resultado, mas não vai para frente. Aí fica aquela sensação de incapacidade, tipo, nossa, fulana conseguiu e eu não consegui. Olha o Beltrano. Em vez de você pensar lá naquela pessoa de uma forma positiva para te jogar para frente, é como se aquela pessoa estivesse espizinhando e jogando na sua cara toda aquela incapacidade que você uma coisa que você quer tanto e que você não consegue. E que ao longo do tempo, se você realmente não busca uma orientação, um acolhimento, ou alguém que realmente compreenda esse processo doloroso e dolorido que é isso que você falou, né, Lu? É uma pessoa que fala assim, eu quero emagrecer, então tá, vai ali, toma um remédio. Vai ali e faz. Tá resolvendo alguma coisa? Não tá resolvendo. E aí isso só vai te aumentar a sensação de incapacidade, de frustração, porque aquilo ali vai funcionar por um tempo, né? E aqui a gente Exato. tem que buscar a força na gente, né, Lu? A pessoa Ah, ela tem que dar uma centrada, uma reorganizada nos pensamentos e começar a realmente a entender que é um processo, né? Que a coisa não é do dia para a noite e que tem que continuar querendo, sim, que não existe ninguém incapaz quando a gente quer de verdade, né? Às vezes o caminho que percorreu não foi um caminho positivo, isso é fato. Mas nem por isso você vai desistir do seu caminho, nem por isso você vai desistir do seu sonho, né? Nem por isso você vai desistir de ser magra e ser saudável e ser feliz e não ter dor emocional, dor física e dor psicológica, né? Então, assim, a gente não pode desistir, gente. Desistir é uma palavra que não pode acontecer. Muitas vezes a gente fica, né, Lu, assim, desesperançado mesmo, às vezes fadigado, cansado do processo. E vem essa sensação de incapacidade, que é realmente muito forte, e não é só com uma pessoa que acontece, é com milhares de pessoas, são milhares que estão no mesmo barco, milhares que estão aí tentando caminhos que parecem milagrosos, e que realmente você acaba fazendo, né, um esforço, você abdica de algumas coisas e tal, mas o caminho não perdura, né? Por que será que não perdura? Ah, a falha é minha? Eu é que não sou forte o suficiente? Nossa, eu sou péssimo, fulano, todo um monte de gente consegue e eu não consigo. Será que é isso, Lu? fica alimentando, né? Fica alimentando, a coisa não é por aí, É, né? é. Você sabe que eu tava... quando a gente está assim nessa incapacidade, né? Imagina, eu fui incapaz muitos anos, né? Eu carreguei esse sentimento aí 35 anos, né? Aí, olha só, como é que a gente faz, né? Para a gente superar essa coisa, essa crença de incapacidade que a gente carrega. Você já experimentou revisitar a sua história, gente? Vocês já experimentaram isso? Quanta coisa boa tem aí na sua história, quanta coisa que você superou, tanta coisa que você conquistou, mas não, né? A gente passa desapercebida essas vitórias da nossa vida, né? Eu não acredito que exista pessoa que a vida foi maravilhosa o tempo inteiro, que só teve coisa boa. Lembra, assim, quando você conseguiu uma coisa que você queria muito, uma nota alta na prova, né? Passar num vestibular, num concurso, ser promovido, essas coisas assim. Sabe que na hora de eu pensar na minha história, eu não via mérito nenhum na minha trajetória. Eu não via.
E aí você começa a olhar. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês, tá? Quando eu fiz o meu curso de psicologia positiva, no Roubim, eles pediram a gente para escrever a história da gente. Não, hoje vocês vão escrever essa história, não sei o quê. Maria, nossa, escrevendo história? Vamos lá, né? E escrevi. Tá, eu escrevi. Eu não tinha orgulho nenhum daquela história ali. Eu me achava uma pessoa normal. E eu peguei essa história aqui para contar para vocês do meu caderno do meu curso. Olha bem a minha história, tá? Presta atenção. Luciana, filha única, gordinha feliz, amor pelos amigos, pelas pessoas, super divertida, morria de medo de dormir fora de casa, agarrada na barra da saia da mãe e do pai. Começou a trabalhar cedo, né? Aos 17 anos eu já dava aula de inglês, formei em publicidade, trabalhei em 3 agências, trabalhei na Federação das Indústrias de Minas Gerais, casei, mudei de cidade várias vezes, realizei o sonho de ser mãe, fiz pedagogia. Pelo trabalho do meu marido, eu sempre me mudava de país. Um desafio. Essa foi a história que eu escrevi. E eu achava a minha história uma história... eu tinha meio vergonha, assim, sabe? Poxa, não realizei nada. Eu vivia tentando emagrecer e não conseguia. E quando conseguia, engordava tudo de novo. 35 anos lutando contra a obesidade. Pelo amor de Deus, ficar contando minha história. Nem gostava de ficar pensando nisso. Agora eu vou contar para vocês que eu reescrevi essa história. Tem pouco tempo que eu reescrevi essa história. Vocês querem escutar? Presta atenção. Luciana, sempre fui amada, gordinha, cheia de habilidades. Todos queriam a minha companhia. Eu não gostava de dormir fora de casa, mas aos 14 anos eu fui morar nos Estados Unidos e fazer intercâmbio. Corajosa, aproveitava as oportunidades. Olhem bem, aprendi inglês e aos 17 anos eu já dava aula. Me formei em publicidade, que eu amava, super comunicativa. Entrei num processo disputado de trainee pela FIENG. Uau, passei! Que maravilha! Participei da implementação do primeiro núcleo de educação à distância daqui de Minas Gerais. Uau! Dei uma palestra para mais de 1000 pessoas ali. Caramba, com 23 anos. Poxa! Uau! Olha só! E a maior, me casei com um homem que eu sempre quis. Foi uma conquista maravilhosa. Fui mãe, que era o meu sonho. Tive a oportunidade de morar em várias partes do Brasil. Não desisti da minha vida profissional. Fiz pedagogia, porque eu amava me comunicar. Amava estar em contato com os adolescentes, dar aula, estar ali no palco. Estudei pedagogia. Fui professora do primeiro projeto do Bilíngue em Salvador. Morei fora do país, 3 países, aprendi outro idioma, estudei inglês, fiz um monte de amigo, família por onde eu passei. Gente, olha a diferença dessa história. Olha. Vocês sentiram, gente, a diferença do meu tom? Contando a primeira história e contando a segunda? Você sabe o que eu fiquei pensando? Muitas vezes a gente conta uma história triste, sabe? A gente tem tanta coisa exitosa, tanto sucesso. Talvez, sabe, eu acho que eu nem ia ter dado conta do tão forte que eu sou e não ia ter conseguido manter o meu peso como eu consegui, né? Depois que eu desenvolvi isso tudo. É outra história, sabe? Eu acho que eu nem ia estar aqui falando para vocês, se vocês querem saber bem a verdade. Você começa a ver a trajetória, é uma trajetória, não é de uma hora para outra. Olha quanta coisa eu já consegui, quanta coisa positiva eu realizei na minha vida. Vergonha de quê? Fracassada, incapaz. Incapaz. Olha o que eu fiz na minha vida. Né? Um empoderamento mesmo. Isso aí, Andréia, é a sensação de empoderamento, né? Tanta gente, né, Ju? Tanta gente não tem essa capacidade de sonhar, de enxergar longe, de entender. Não, e não é só, gente, é de valorizar a própria história, né? E valorizar as próprias conquistas. A gente tem mania de valorizar o do outro, o nosso não.
né? Nossa. A gente conversou agora, um pouquinho antes da gente entrar na live, eu estava saindo do consultório. Aí eu falei, Lu, aconteceu uma coisa agora que eu acho que eu vou contar na live, porque eu acho que tem tudo a ver com esse olhar diferente. Então, eu não vou falar o nome dela, porque ela entra aqui na live e ela é envergonhada. Mas é uma paciente que eu acabei de atender, tem 1 hora, e ela já é minha paciente há muito tempo. E ela é uma das pessoas que pena para poder emagrecer e tal. E aí a gente estava conversando sobre isso, eu lembrei muito dessa sua história, né, Lu? Porque ela chegou no consultório hoje com um nó na garganta, preocupada, porque ela achou que ela não ia ter tido um resultado bom e tal, porque ela não fez 100% tudo perfeito à risca do que a gente tinha combinado naquele 1 mês. E ela emagreceu, gente, em menos de 30 dias, 5 quilos. E ela perdeu 5 centímetros de circunferência abdominal. E ela parou de ter dor no pé, parou de ter azia. Só que ela estava focando no 1% que ela não fez direito. Porque em um momento lá, X, ela comeu um pão que não podia ter comido. E aí, e as outras milhões de coisas positivas que ela fez ao longo desses dias todos? Então, é a forma de você olhar a sua história. A gente é muito rígido com a gente mesmo, né? A gente se cobra demais. A gente tem que aprender a valorizar as nossas conquistas, as coisas que a gente faz certo. E a gente não é super-herói, a gente não é perfeito, a gente erra mesmo, mas a gente tem que ter um olhar melhor para a gente. E até aquela questão que a gente estava conversando ontem na live, que a Cris falou da física quântica. Se eu começar a focar só no negativo, na parte que eu fiz errada, no que não deu certo, o processo vai dar errado mesmo, gente. Vai dar. Agora, se você fiz errado essa coisa, virou a página, passou, vou continuar no meu processo. Olha o tanto de coisa que eu fiz legal. Ela me contou um monte de coisa bacana que ela fez, pista de couve-flor para a família inteira, o pãozinho que ela tá gostando, o suco verde da manhã, e não sei o quê. E olha que lindo isso, sabe? Olha que maravilhoso isso. Então, a gente, às vezes, é muito duro com a gente mesmo, né? Por isso que a gente fica se sentindo incapaz, porque a gente quer tudo para amanhã. A gente tem que ser positivo na vida. A gente tem que pensar de forma positiva e valorizar as nossas conquistas, que a gente sabe que não é fácil. Nossa. Não é fácil você passar por uma festa, ir lá e conseguir manter, e você continuar focada. Não é fácil você passar pelo fim de semana ou numa pandemia que sua vida muda de pernas para o ar e, de repente, você se vê ali com a sua rotina toda alterada e aí você tem que continuar focada. E de repente você consegue. Você não consegue 24 horas por dia, mas você consegue a maioria das horas por dia. E isso vai te levar num resultado positivo e vai te mostrar que você é capaz, sim. E não é de um dia para o outro, né, Ju? Não é. Quando eu vim morar aqui em Belo Horizonte de volta, né? Estou aqui na casa dos meus pais, um monte de coisa aconteceu. E eu acho que hoje eu só estou forte aqui, firme, porque meu pilar da saúde está muito forte para poder me sustentar, né? Um monte de coisa, a Duda morando fora, o Alexandre sem trabalho, a gente aqui na casa da mamãe, graças a Deus que estamos aqui, mas não é a nossa casa. Muita coisa de perna para o ar, assim, muita coisa que faz a gente se sentir, né, lá embaixo e tudo. E quando a gente toma esse empoderamento aí, essa coisa de que a gente é capaz, vamos lá, isso mesmo, gente, a vida é assim. Tem hora que tá tudo ótimo mesmo, tem hora que não tá mesmo. E com a gente forte, né? Imagina aí se eu tivesse hoje daquele jeito que eu tava há 5 anos atrás, né? Começando o meu processo, é outro dia mesmo. Outro dia mesmo, com a pele toda estourada, com os sintomas agravados, né, pelo excesso de peso. Além do excesso de peso, eu ainda tinha um monte de coisa. Imagina como é que ia ser lidar com esse momento todo agora, totalmente desequilibrado. É muito importante isso. E quando eu vim para cá, era isso que eu queria falar mais ainda. A mamãe foi magra, nova, sempre cuidava da alimentação e tal, mas de um tempo para cá ela relaxou. E o sobrepeso estava incomodando ela. Ela não estava conseguindo nem mais ir para o shopping e ficar batendo perna lá. Tinha dor no joelho. E ela falou comigo, vou aproveitar que você está aqui.
e vou pegar o seu embalo, vou comer como você. E entrou para o movimento Change, né? E foi. Gente, uma pessoa que já se sentia incapaz mesmo, de 73 anos, né? Que bobeira, você não tem capacidade para isso, não. Né? Melhor eu me conformar. E olha o exemplo que ela deu. Ela foi começando aos pouquinhos. Um passo de cada vez. A mudança dela não foi assim, não. De jeito nenhum. Ainda por cima, muito engraçado isso, né? Mas o ambiente que a gente está, ele é muito responsável pelo seu sucesso, pela sua evolução, né? E aqui em casa, bem, o meu pai, amado, que está aqui na live, presta atenção, hein, pai? Ele não fazia por mal, tá? Mas ele saía, por exemplo, e trazia bolinho de feijão para casa. Um bolinho de feijão que a mamãe adora, né? Aquela coisa assim que ela adora. E estava ali. É claro que ela, algumas vezes, não resistiu, mas ela foi aprendendo. E você sabe qual foi o maior exemplo que ela me deu? Um dia que eles saíram para almoçar. Ela foi almoçar e ela comentou. Chegou com um pacote daquele picolé Magnum, sabe? Que tem recheio de chocolate, com não sei o que lá. Assim na mão e vazio, assim, derretido. Eu falei, que é isso, mãe? Ela falou, ai, você não vai acreditar. Fui almoçar com seu pai e ele perguntou, você quer um picolé? E eu falei para ele, não, não quero um picolé. Mas ele foi lá e comprou um picolé para mim. Então, para, né, evitar qualquer coisa, ótimo. Então, vou levar o picolé. E aí ela chegou aqui em casa com o picolé dentro do saco, sem abrir, derretido. Sabe? E essa sensação, essas pequenas coisas é que vão mostrando pra gente que a gente é capaz, sim, que a gente é forte, sim, que a gente tem que aprender. Ninguém ensinou isso pra gente. E é esse cuidado que a gente tem no movimento Change, né, Ju? É muito mais profundo que isso, tá, gente? É muito mais profundo, tem muitas coisas para ser trabalhadas. Mas, para vocês terem uma ideia da coisa, foi um hábito que foi construído, né? Que foi um aprendizado, que foi ali com a resiliência mesmo, né? Igual eu E falo foi aqui, despertado. despertou. Não veio assim, buf. Ai, que lindo, André, o músculo da vitória. É isso aí. Começou a exercitar, o músculo da gente é preguiçoso, né? Fica lá, e aí a gente começa a fazer ginástica, e de repente ele começa a crescer, né? É Adorei, isso. André, adorei. E é isso aí, Inês, ela venceu a tentação, sabe? Ela superou, ela enxergou o que ela queria. E ela entendeu isso, né? Não é toda vez que ela vai cair em tentação, mas quando cai, levanta Levanta. e segue. Isso não é incapacidade, isso não é força de vontade, falta de força de vontade. Ah, aquela ali, olha lá. Quantas vezes, gente, eu fui nas festas e as pessoas ficavam olhando para ver o tanto que eu comia. E aí, se eu não comia muito, falavam assim, ela ali come escondido. Ó, não precisa de longe, não, tá? O meu papo com vocês aqui é aberto. É aberto. Eu tô aqui para trazer luz para vocês entenderem que eu já passei por essa dor. Uma vez, eu viajei com meu marido e café da manhã do hotel, né? Aquela coisa toda, a gente almoçando em restaurante. Sabe o que ele falava para mim? Você vai comer só isso, Luciana? Você vai comer só isso? É só isso que você come? Eu achava que eu comia escondido, gente. Ele simplesmente achou. Eu falei, o que foi? Você está achando que eu como escondido? Gente, não é por mal. Eu tentava, não era falta de tentar, não era falta de querer, sabe? Eu só não sabia que a gente podia errar, que a gente podia aprender com os erros e seguir, que isso não era incapacidade. Ai, não, ó vida, ó céu, vou desistir? A Ju já falou aí, desistir é uma coisa que não tem nos nossos planos, né? É uma trajetória aí, minha gente, de muito aprendizado mesmo, muito aprendizado. A gente vai vendo, né? Vai parando. A gente tem mania do negativo, prega. Acontece uma coisa ruim, pregou, ó vida, ó céus, lá, 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 lá. Sabe outra coisa que eu queria falar, Ju? Ah, essa você vai adorar. Sabe por quê? Quantas vezes a gente culpa o DNA da gente? A gente culpa, mas não é, gente, porque a gente acredita. A gente acredita que a culpa é dele, imagina essa Da frase. genética.
É genética. Eu lá com o Alexandre magro, come de tudo e não engorda. A Duda, dentro da minha casa. Gente, é claro que eu tenho um problema. É claro, e a Uhum. gente se apega nele, né? Então, para contar Uhum. uma coisa, e quero que você fortaleça aí, Ju. A genética, eu peguei uma foto para mostrar para vocês. Vamos ver se vai aparecer aqui. Vai, que lindo! Olha bem. Gente, olha a responsabilidade da genética na nossa vida, na nossa saúde. Olha isso aí. E Tá lá em olha a cima. base, né, Lu? É a base. A É seu base é o estilo de estilo de vida. vida. É o Depois seu vem o ambiente. ambiente. Fala, Ju, um pouco como doutora, como nutricionista aí pra gente. Fala Então, tem uma história que são vários estudos que começaram da epigenética, da nutrigenética, avaliando DNA, avaliando gene. E uma das coisas que eles começaram a conseguir mostrar essa questão da genética, dela não ser tão importante com relação a várias doenças, e inclusive a obesidade, eles pegavam um estudo de gêmeos univitelíneos. Univitelíneos são aqueles que têm o DNA igualzinho, aqueles gêmeos idênticos. Mas gêmeos que foram abandonados pelos pais no berçário e tal, e cada um foi criado numa família. Né? E aí, depois de 20 anos, ou não sei quantos anos, você vê os gêmeos, aqueles que foram para a família, que praticavam atividade física, que comiam uma comida saudável e tal, o cara estava lá magrinho, todo ótimo, sem doença. O outro, que foi para uma família que gostava de comer só junk food, que era mais sedentário, ele estava com obesidade, com diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto, sendo que o DNA dos dois é o mesmo, o mesmo. Olha Então, aí. quer dizer, cada vez a gente pensa e a gente entende mais que o poder está nas nossas mãos. A gente não tem que ficar culpando genética. Existe, claro, algumas Claro. pessoas que têm uma predisposição a engordar mais rápido do que outras e emagrecer mais rápido que outras. Existe, isso também tem lá no do nosso DNA. Mas isso não justifica uma obesidade ou uma incapacidade para perder essa gordura. Entendeu? Essa incapacidade, ela está muito mais entranhada dentro da nossa cabeça, que a gente não trabalha isso de uma forma boa, e a gente se justifica na genética, no DNA, do que realmente é do DNA mesmo. Olha, para você ver, essa figura que você colocou é sensacional, Lu, porque é É do exatamente isso. doutor. A base E não sou eu que estou inventando isso aqui, não, né, Joel? É o doutor Mark. é, a base é o estilo de vida, é o estilo de vida. A gente depende da gente, das nossas escolhas, e a gente pensa aí, escolhas, o que que é? Eu preciso ter uma alimentação regular, balanceada e equilibrada. Eu preciso ter uma atividade física frequente. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de atividade física por semana. Não é nada demais, é muito possível da gente colocar isso na nossa semana. E a gente precisa cuidar do nosso espírito, da nossa mente, do nosso bem-estar, de ter lazer com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Isso é um pool de pilar que faz com que a gente se fortaleça e que a gente consiga chegar aonde a gente quer chegar. Se é no emagrecimento de 10 quilos, que seja esse, que se é no emagrecimento de 20 quilos, que seja esse, se é no emagrecimento de 50 quilos, como foi o da Lu, que seja esse. Mas que a gente vai ter o estilo de vida e a base desse estilo de vida plantada e a gente vai seguir. Independente de genética. Não existe essa questão. Isso é uma justificativa que a gente cria. Né? A gente cria. E que faz a gente se sentir reforçando, incapaz. Né? A nossa incapacidade. Fica aquela Sim. coisa reforçando, né? Uhum. E sabe uma coisa, gente? Quando a gente para de sonhar, né? Para de acreditar, você começa a viver a história do outro, passa a ser coadjuvante, a gente aceita mesmo essa incapacidade, acredita mesmo. Eu achava que o meu fim ia ser uma bariátrica, né? Porque, poxa, não era por falta de tentativa.
Crenças limitantes, é isso aí, Cris. A gente carrega, né, coisas desde pequena que gravaram na nossa mente ali por repetição ou por um forte impacto emocional mesmo. E aquilo ali te faz acreditar e ponto final. É uma coisa Uhum. difícil de reprogramar, tem que ter muito treino mesmo. É verdade isso aí, né? Agora, quando você entende, né, Ju, que é um processo, que não é do dia para o outro, né? Que Uhum. cair faz parte, que o que passou, ó, Uhum. passou, Passou. gente, acabou. O passado serve para a Uhum. gente aprender com ele. Eu falei isso ontem na live. O passado é Uhum. maravilhoso para a gente recordar. E se não foi bom, ótimo. Aprendemos. Vamos Uhum. seguir. Não quer dizer que você precisa ficar naquela coisa de incapacidade, incapacidade. E isso, gente, influenciou a minha vida como um todo. Até para eu vir aqui falar com vocês. Vocês acham que é fácil? Eu achava que eu não capaz. Aí, quando eu vi o que eu provoquei em mim e tal, as pessoas ficavam falando comigo, Luciana, pelo amor de Deus, você tem que passar isso para frente, você tem que levar isso para as outras pessoas. Eu falava, ai, gente, será? Será que eu sou capaz? Uhum. Eu carregava Uhum. isso comigo, sim, mas eu consegui virar isso. Eu aprendi que não, que eu sou capaz mesmo, eu sou foda demais da conta. E não é justo eu ficar com isso só para mim. Não é justo eu não dividir essas Uhum. coisas, sabe? Ainda mais, olha aqui, olha para você ver. Os meus pontos fortes, né? Ali que eu vinha descobrindo, que é essa minha facilidade de comunicação, esse meu amor pelo próximo. O que eu estou fazendo agora? Uhum. Né? Ô, É Lu, maravilhoso. e você é uma fonte de inspiração exatamente porque você entendeu esse processo, né? Você passou por esse Ah, processo que foi cheio de curva, cheio de quedas, e você aham, levantou algumas vezes mais ralada, outras vezes menos ralada, né? exato. Algumas vezes mais desmotivada, as outras vezes você levantou, caiu e levantou, né? Porque isso acontece mesmo. Mas eu acho assim, para quem está, sabe, quem consegue se identificar com essa dor, para quem consegue entender que esse realmente é um processo difícil e que de repente realmente se identifica com isso, eu acho que tem que parar para pensar e rever a sua história e lembrar das suas vitórias mesmo. Hoje, Lu, você é muito vitoriosa. Olha para você ver, você perdeu 50 quilos. Eu peso 50 quilos. Você perdeu uma júnia inteira. Você perdeu uma Bonitinho, júnia inteira, uma pessoa bonitinho. enorme. Entendeu? É, Então, isso é fácil de perceber, né? Às vezes a pessoa que quer perder muitos quilos e que emagrece 5 quilos, como essa minha paciente de hoje, que eu não quis contar o nome dela, mas que ela é um super orgulho na minha vida, ela perdeu 5, gente, 5 quilos é um pacote de arroz. olha Sabe? aí. Imagina você caminhando com menos um pacote de arroz. Então, não é Ah, porque você, eu queria ter perdido um pouco mais, todo mundo quer, mas vamos valorizar aquilo que a gente consegue fazer. Olha que caminhada linda, que maravilhosa que é, né? Então, assim, e eu acho que a gente tem que rever, né, Lu? tem. E eu nem falei uma coisa importante, não finalizei o exemplo da mamãe. Ah, Porque ela simplesmente deu um baile em todo mundo aqui de casa. Quando você falou aí dos 5 quilos, né? O pacote de arroz, eu falei com a mamãe, falei, mãe, eu vou te dar 4 pacotes de arroz de 5 quilos, porque ela emagreceu. Hoje completou 22, né, mãe? Eu acho que ela hoje chegou no 22. Hoje ela estava meio num platô, aí fizemos uma estratégia diferente, ela saiu 22 quilos. Então, carrega 22 quilos em cima de você, né? Vê aí. E não acho que se não fosse a pandemia aí, não sei onde que a mamãe ia estar, não. uhum, uhum, Batendo perna uhum. por aí. Porque aqui, ó, tá no jardim, tá agachado, tá mexendo na horta, tá cozinhando e lava roupa. Outra É, disposição, sabe? é, Uma é. pessoa que achava que não era capaz. Já tá bom, Uhum, né? uhum. 73 anos? Ah, pelo amor de Deus, vou ficar preocupada com isso. Olha os benefícios, olha o poder que despertou nessa. É espetáculo isso, Sim, gente. sim. É saúde, né? Então, assim, a gente fica pensando, fica ali remoendo as coisas. Olha só, presta atenção, gente. Vamos escrever aqui um passo a passo, como que a gente pode reprogramar
e usar isso aqui a nosso favor, né? Chega de incapacidade, chega de... Que incapacidade que o quê? Você é muito mais forte que muita gente aqui. A primeira coisa que você podia fazer é escrever sua história. Igualzinho eu fiz. Escreve. Como é que você está se tratando? Né? Como é que você anda contando a sua história? Pensa. Igual eu já falei também hoje, é muito mais profundo do que isso, mas você pode dar um passo, você pode começar, né, a escrever, a ver, pensar nas conquistas que você teve na sua vida. Oi? Você é mesmo capaz? É isso mesmo? Ah, não, gente, olha, eu tinha vergonha da minha história. Olha onde que eu tô, né? Olha a forma que você se enxerga, né, Lu? Você está lá na frente já, olha o tanto de caminho que você já percorreu, olha o tanto de erro que você não vai errar mais. Eu caí mesmo, e não é por isso que eu não sou capaz. Isso foi um aprendizado para mim. Eu insisto aqui. Busca ajuda correta, gente. Busca ajuda de quem já sentiu essa dor, sabe? De quem te entende. E que você se sinta bem, que você se identifique. Essa retomada dessa pessoa, o controle, Grace, o controle. Ó, a Sueli falando, necessito desse programa. Já já a gente vai abrir a turma nova, Sueli, e você vai poder fazer parte. Mas é disso que a gente fala, do aprendizado, das fortalezas, do seu poder. Quem falou que você não é capaz? Capaz, um escambau. A gente vai criando novos horizontes, né? Vai vendo o que a gente pode focar, exatamente isso. Vamos focar no que a gente tem controle, no que ajuda a gente a vencer. Em que você vai focar aí para alcançar a sua meta que você tanto quer? Pensa nisso com carinho. Não esquece das 3 coisas importantes, né? De você escrever a sua história, de descobrir as suas fortalezas, de se autoconhecer e ser feliz, gente, sabe? Obrigada!